Paz seja contigo, eu te convido mais uma vez a ficar comigo aqui no meu canal. E nós estamos falando sobre escatologia bíblica. Qual é a nossa interpretação com relação à vinda de Jesus? Para onde a igreja irá após o encontro com Jesus nas nuvens? Existem várias teorias, e uma das esperanças do mundo cristão é a esperança de que um dia essas pessoas estarão no céu morando com Jesus. Mas é bíblico o retorno da igreja aos céus após o encontro com Jesus nas nuvens? Eu quero convidar você a ficar comigo, assistir esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar, ou você pode também usar como estudo bíblico para melhor conhecimento deste assunto. Eu quero convidar você, eu falei no vídeo passado sobre a promessa que Deus revelou através de Maria no nascimento de Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, uma das coisas que ele fala a Maria é que o seu nome seria Jesus e que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinaria para todo sempre sobre a casa de Jacó. Certo? Então vamos lá, né? A pergunta é a seguinte: por que Jesus voltará? Será que ele vem para pegar a igreja e levar ao céu? O que é que vai acontecer? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nos Salmos. Salmo 89. Não sei se você já leu esse salmo, se você o conhece, mas é um salmo que fala sobre o juramento que Deus ele fez ao patriarca Davi. E certamente Deus ele vai cumprir esta promessa. Salmo 89. Eu quero ler alguns versículos deste salmo com você. Eu quero ler o versículo de número 3, o versículo 4 e depois do 27 até o 37, tá certo? Tudo jóia? Podemos continuar? Bíblia aberta, vamos conferir então o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 89, eu vou ler o versículo 3, o versículo 4 e em seguida do versículo 27 ao 37. Vamos lá? Disserte: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Agora vamos para os versículos 27 ao 37. Também lhe darei o lugar de primogenitura, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono enquanto existir céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanar os meus preceitos e não guardar os meus mandamentos, punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não retirarei totalmente dele o meu amor, jamais faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o céu perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Amém? Mas como nós estamos diante de uma escritura sagrada, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração antes de nós entrarmos nesse estudo bíblico, porque o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. E certamente Ele não vai permitir com que nós sejamos induzidos ao erro. Feche teus olhos comigo e vamos orar. Maravilhoso Deus Santo de Israel, a Tua palavra, Senhor, está diante de nós neste momento. E queremos entender, Senhor, a real interpretação do que ela tem para cada um de nós. Te peço sabedoria e entendimento, Senhor,
para que nos clareie aquilo que nos é obscuro, Senhor. Aquilo que está, meu Pai, nas entrelinhas das tuas profecias, que nós possamos entender claramente, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nos guia através do Santo Espírito. Amém. Então, fique comigo até o final desse vídeo e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, certo? Em Daniel, no capítulo 7, e o versículo de número 14, está escrito o seguinte: E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será jamais destruído. Este texto está em Daniel, no capítulo 7, e o versículo de número 14. É importante nós entendermos o que a Bíblia Sagrada ela tem a nos revelar acerca das coisas futuras. Porque a Bíblia Sagrada ela é o livro da história de Deus. Tudo que Deus quis revelar aos homens, revelou através das Escrituras Sagradas. E aquilo que não está escrito, corremos o risco de conjecturar e fazermos afirmações que não procedem de acordo com a vontade de Deus. Diz lá no livro de Números 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que conheçamos e façamos a vontade de Deus, e guardemos todos a sua lei. Então, o que foi revelado, não podemos deixar de forma alguma oculto. Precisamos ensinar essas pessoas. Mas o que nós temos vivido hoje são muitas teorias à parte das Escrituras Sagradas, que não têm fundamento bíblico. E eu não quero provar de forma alguma que você não vai morar no céu. Eu só quero te mostrar que a promessa de Deus é de um reino aqui sobre esta terra. Então, após o encontro de Jesus nas nuvens, com a sua igreja, com os seus escolhidos, veio uma grande pergunta: para onde a igreja vai? Ela vai estar para sempre com o Senhor, disse o apóstolo Paulo, né? Que após o encontro do Senhor com a sua igreja nas nuvens, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas aonde estaremos para sempre? E aí, quando nós lemos João capítulo 14, Jesus falou, né, que ele iria para o Pai, mas que um dia ele voltaria e os levaria para si mesmo, para que onde eles estivessem, os discípulos pudessem estar também. Então, a nossa linha de investigação é: aonde a igreja estará? Para que eu possa saber onde a igreja estará, eu preciso saber aonde é que Jesus estará também. Será que Jesus estará governando no céu após o arrebatamento da igreja? Onde é que Jesus vai estabelecer o seu reino? Será que a Bíblia não tem resposta para isso, né? Então, o nosso objetivo é esclarecer o verdadeiro motivo da volta de Jesus, que é assumir o seu reino conforme prometido pelo seu Pai, para exterminar o pecado de sobre a face da terra. Então, muitas profecias falavam sobre o reino messiânico que viria sobre o trono de Davi. O povo de Israel esperava esse Messias e ele veio e não o reconheceram, porque rejeitaram parte da profecia e não entenderam, mesmo com toda a evidência de Jesus ser este o Messias, eles não acreditaram e continuam a esperar um rei que virá. Então, por exemplo, eu quero ler com você um texto em Isaías. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, né? É bom, interessante você estar com a Bíblia em suas mãos. No capítulo 11 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 10, onde vai falar sobre o reino, né, do rebento de Jessé, né, da raiz de Jessé. O rebento de Jessé. Isaías capítulo 11,
do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Do trono de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte sobre os povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então esse texto está falando exatamente sobre o Messias, quando ele começar a reinar. Esse rebento de Jessé, né, que brotaria, está fazendo uma referência à pessoa de Jesus. Vocês lembram que lá em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, o anjo, ele fala a Maria que ele seria esse governante que viria para governar sobre a casa de Jacó, no reinado eterno. Então, quando ele se manifestar para tomar posse desse reino, conforme nós vimos em Daniel capítulo 2, versículo 45, esse reino, 44 e 45, esse reino não passará jamais a outro povo. O seu reinado jamais terá fim. Então, para os futuristas, que são aqueles que jogam, né, as profecias para o futuro, que acreditam que a 70ª semana da profecia de Daniel vai se cumprir no período da grande tribulação, esse texto ele não deixa margem para essa teoria. Por quê? Porque entre o quarto reino e o quinto, que é o governo que vem do céu, não haverá nenhum outro governo intermediário. Se a pedra ali que desce do céu, sem auxílio de mão, cai no pé da estátua e desfaz aqueles reinos, né? Desfaz a estátua que representa os reinos, os grandes impérios mundiais, e aquela pedra ela destrói aqueles reinos e ela não volta para o céu. Ela continua na terra e diz o texto lá que ela se faz um grande monte sobre a terra, ou seja, ela passa a dominar a terra. Como nessa profecia que nós lemos agora de Isaías 11, que diz que esse governo que virá, esse que brotaria do rebento de Jessé, ele viria com um governo eterno, seria um governo glorioso, porque ele vem para reinar sobre a terra. Então existe um pensamento religioso de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Na verdade, a igreja ela já passou pela grande tribulação. Para quem conhece a história da igreja, para quem lê, estuda o passado da igreja, você vai observar que o período profético de 42 meses, conforme diz a Bíblia, de 2 tempos e 1 tempo, metade de 1 tempo, que seria o período da grande tribulação, né? Ou que seria o momento em que a igreja passaria, em que os santos do Altíssimo seriam entregues na mão de um poder religioso por muito tempo e ficaria refém desse poder
seria até mesmo destruído, mas diz que depois desse poder, os reinos debaixo de todo o céu seriam dados aos filhos do Altíssimo. Então esta profecia bíblica é uma profecia muito importante para nós lermos. Por que Jesus voltará? O que vai acontecer após a vinda de Jesus? Será que quando Jesus vier, ele vai levar sua igreja ao céu no rápido secreto? A igreja vai ficar entregue à mercê da sorte? Vai ficar entregue a um chamado anticristo? O que é que a Bíblia diz sobre isso aí? Nós não vamos nos ater nessa questão porque esse assunto é muito longo, né? Mas eu creio que em outra oportunidade você vai ter o privilégio de conhecer, de entender melhor essa profecia. Porém, esse texto aqui está mostrando, né, que Jesus ele veio com essa finalidade. Ele veio para esse governo. Ainda quero ler com você em Isaías 53, do versículo 1 ao versículo de número 8, que vai também nos falar um pouco acerca desta profecia. Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 8. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então observe que Jesus ele veio e os homens pouco caso fizeram dele. Na primeira vinda dele, pouco caso fizeram dele. Então aqui o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, que viveu no 7º século a.C., ele então tem uma imagem, né? Ele tem uma imagem aqui de como seria essa rejeição feita pelos da linhagem de Jesus, né? Com relação ao ministério de Jesus. Ele não foi aceito por essas pessoas. Então, como diz o apóstolo João, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é interessante nós vemos esta questão aí, né, para que a gente possa analisar mais profundamente esse assunto. A questão é, por que Israel não aceitou Jesus como o Messias prometido? Porque ele não viu em Jesus as características de um rei dominante. O que era que Israel pensava? Que Jesus viria montado em um cavalo branco, né, com um arco na mão, para defender os israelitas e tudo mais, né? Porém, Jesus ele veio de uma forma humilde, de uma forma simples, né? Por isso que os judeus, ou Israel, não aceitou Jesus como Messias. Então, vamos lá. Todas as profecias a respeito de Jesus, será que elas já se cumpriram? O que você acha? Todas as profecias com respeito à vinda de Jesus, será que elas já se cumpriram? Existe uma estatística bíblica de que existe mais de 6.400 versículos proféticos. E mais de 50% desses versículos proféticos já se cumpriram, né? Outra parte estão se cumprindo e muitos ainda irão se cumprir. Então, nem todas as profecias com relação a Jesus, elas já se cumpriram. Por exemplo, né, a profecia que o anjo fala a Maria, que ele seria rei sobre a casa de Jacó e seu reinado não teria fim. Eu pergunto a você, Jesus já reinou sobre a casa de Jacó? Sobre a casa de Davi? Não. Jesus nunca foi rei. Ainda hoje ele não é rei. Porque um rei, ele se assenta no seu trono. Não é verdade?
E Jesus está assentado à direita de Deus, não está sentado no seu trono. Por isso, quando ele vier na sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele vai se assentar no trono da sua glória. Então a pergunta é, todas as profecias com respeito a Jesus, elas já se cumpriram? Certamente que não, né? Eu quero ler outros textos com você aqui, para que você possa acompanhar sua Bíblia aí. Zacarias capítulo 12, versículo de número 2, né? Zacarias 12, versículo 10 de Zacarias. Vamos encontrar aqui nossas Bíblias, né? Para que a gente possa ler com você. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12 e o versículo de número 10. Diz assim: sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão como quem planteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele como quem chora por um primogênito. Observe só, né, que Deus promete aqui derramar um espírito de graça sobre a casa de Davi, e eles reconhecerão a Jesus como o Messias. Vamos lá então, Jeremias capítulo 23. Vamos voltar aqui às páginas de nossas Bíblias, né? É sempre interessante você ter uma Bíblia em sua mão para que você possa acompanhar. Tá? Eu vou ler com calma aqui para que você possa achar na sua Bíblia Jeremias capítulo 23 e o versículo de número 5, tá bom? Com calma, que no intuito que você possa aprender também, né? O que a palavra de Deus ela tem a nos ensinar. Jeremias capítulo 3, versículo 5. Olha essa promessa maravilhosa de Deus para nós, né? Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Veja só. Aqui o profeta Jeremias, né, que viveu aproximadamente no ano 600, ali também antes de Cristo, ele está profetizando de um tempo que viria muito distante dali. Jeremias ele não consegue datar a época em que esse governo vai chegar. Por isso ele usa a expressão, eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Um rei que reinará e prosperará, ele praticará o juízo e a justiça na terra. Agora sim, esse texto de Jeremias, ele vai concordar com o que o anjo falou a Maria, de que ele reinaria sobre a casa de Davi. Então Jesus ele é o esperado das nações, né? Ele é o prometido das nações. Então a pergunta é, por que Jesus voltará? Ele voltará com um objetivo, né? Para cumprir uma promessa feita por seu pai, pelo Eterno ao rei Davi, de ter um governo sobre a casa de Davi. E mais para frente a gente vai observar com mais detalhes sobre essas questões aí, né? Mas aqui esse texto mostra, né, que nem todas as profecias com respeito a Jesus já se cumpriram. Muitas se cumpriram, né, como, por exemplo, sua morte, sofrimento, ressurreição, seu ministério, né, seu desprezo pelos religiosos, pelas pessoas, né? Muitas coisas se cumpriram. Outras, porém, ainda estão no plano divino, estão se cumprindo. Né? Outras vão se cumprir no futuro. Mas uma coisa é certa, todas as profecias com relação a Jesus, com respeito a Jesus, elas vão se cumprir literalmente dentro do plano escatológico, dentro do plano divino. Então a escatologia bíblica ela não pode ser desviada por conceitos humanos. Nós não podemos pegar a escatologia bíblica e desviar para conceitos humanos, para pensamentos humanos, para encaixar nos moldes daqueles que querem ter uma crença diferente. Então esse texto aqui é muito claro, que esse rei, que Deus está falando aqui, né? Que ele levantaria a Davi esse renovo justo, seria um rei que reinaria sobre e prosperaria e praticaria o juízo e a justiça sobre a terra. Ele não vem para praticar. Nós estamos analisando aqui
para onde a igreja vai após o encontro com Jesus na nuvem. Então, para que a gente possa entender para onde a igreja vai, eu preciso entender aonde Jesus vai estar, tá bom? Depois você vai escolher para onde você quer ir, tá bom? Então vamos lá, em outro texto bíblico aqui, Mateus 25, versículo 31. Esse texto é muito conhecido, né? Muitas pessoas lêem esse texto aqui, principalmente quando vão falar sobre a vinda de Jesus, né? Que Jesus está voltando e tudo mais. Esse texto foi, segundo aqui, falado por Jesus, né? Aos seus discípulos. Então, vamos observar aqui nesse texto algo interessante, né? Que vai falar sobre quando ele vier nas nuvens. Vamos lá? Mateus 25, abra sua Bíblia, confira aí, tá? Seja como os bereanos que acompanhavam, né, o que Paulo ensinava com o que estava escrito, tá? Mateus 25, versículo 31. Preste bem atenção. Jesus disse então essas palavras: quando o Filho do Homem vier em sua glória, estava se referindo a ele, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ora, Jesus quer dizer que ele vai voltar para se assentar no trono da sua glória. Algo interessante, não é não? Perceba que ele vai voltar para se assentar no trono da sua glória. Você lembra de João 14, como Jesus falou lá? Vou e volto para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então ele vai voltar para se assentar no trono da sua glória. E as promessas com relação a esse trono de glória, ou seja, a esse governo que ele vai ter, nós lemos agora em Jeremias 23, versículo 5, que esse governo dele será sobre a terra, porque ele vai exercer justiça e juízo sobre a terra. Então ele veio para se assentar no seu trono de glória, naquilo que foi prometido a ele. Então esse é um momento muito importante, né, para que a gente possa conhecer mais sobre o que Deus tem preparado para a sua igreja. Amém? Não se cumpriram todas as profecias sobre Jesus. As que faltam falam sobre seu retorno para assumir seu reino na terra. Muitas delas estão registradas no Antigo Testamento e outras no Novo Testamento. E aí você me pergunta, me mostre uma profecia no Novo Testamento que fala que Jesus vai reinar sobre a terra. Será que existe isso? Por exemplo, Paulo falou, né, que ele vai encontrar a igreja nas nuvens e conclui o assunto dizendo que estaremos para sempre com o Senhor. Em João, ele fala aos discípulos, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E aqui em Mateus, ele falou que ele vem para se assentar no trono da sua glória. Mas eu quero conferir com você em Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse, tá? Abra sua Bíblia aí. Perdão. Capítulo 5 de Apocalipse. O versículo de número 9 e o versículo de número 10. Diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tá? Preste bem atenção que Jesus, ele morreu e com seu sangue ele comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nação. E para o seu Deus constituiu reino e sacerdote. Aqui Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, né, que nós somos nação santa, reino sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus fez isso com a igreja, né? Jesus constituiu-nos como reino e sacerdotes sobre esta terra. E eles reinarão sobre a terra. Onde é que vai ser o governo da igreja? Onde é que Cristo vai estar reinando? Perceba que o reino de Deus, que o reino de Cristo, né, sempre está ligado com a terra. Então ele comprou pessoas de todos os povos e os constituiu reino e sacerdote e eles reinarão sobre a terra. Então, onde é que a igreja vai estar? Onde Jesus estiver.
E onde Jesus estiver, onde é que Jesus vai estar? Reinando sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é muito interessante nós notarmos essas profecias bíblicas para o nosso entendimento, né? Mas uma outra questão eu quero abordar com você. Quem de fato tem governado a terra no presente? Né? Então nós vimos aqui por vários versículos que o governo de Cristo era sobre a terra. Embora alguns grupos religiosos advogam, né, que em 1914 começou o reino de Cristo já e tudo mais, né? Só que isso não passa de uma falácia, de uma conjectura. Por quê? Porque o reino de Cristo, conforme li ainda há pouco em Isaías 11, é o reino que trará paz sobre a terra. Quando Cristo começar a reinar sobre esta terra, todos os problemas sociais, políticos, né, serão resolvidos. Não haverá guerras, porque lá no capítulo 2 do livro de Isaías, do versículo 1 até o versículo 3, né, vai falar assim sobre as profecias acerca de Judá e Jerusalém, e vai falar que esse governo, quando ele virar, ele vai extinguir a guerra, ele vai acabar com a guerra. Não haverá mais guerra, haverá somente paz, porque as nações aprenderão a lei do Senhor, não aprenderão mais a guerrear. Né? E li aqui no texto de Isaías 11, versículo 10, né? Que versículo 9, que toda a terra ela se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então esta profecia